Nasceu a 5 de fevereiro de 1985, é o português mais famoso do mundo, chamam-lhe o Entertainer. Cristiano Ronaldo é um dos incríveis. Daniel Oliveira é diretor-geral de entretenimento da empresa e diretor de programas da SIC. Nasceu em Lisboa em janeiro de 81. Está nos média como peixe na água desde os 16 anos e é conhecido por ser apresentador do Alta Definição, programa de sucesso que criou há 15 anos. É também um exímio xadrezista, pelo que imagino que tenha antecipado todas as perguntas que lhe farei de seguida. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Sim, é mesmo para si. O que dizem os seus olhos? A pergunta é difícil que o diga ao convidado deste nosso podcast, mas faça-nos lá esse jeitinho. Pedirão novas aventuras, uma vontade imensa de mudança ou apenas a concretização de sonhos imensos que estão há muito na gaveta? Vá pensando na resposta. O que lhe queremos dizer é que o momento de viver os seus sonhos é agora. Desafie-se a ir mais longe, a ir onde nunca achou ser capaz de chegar. Nós aqui, na BMW, damos um empurrãozinho, porque quebrar barreiras e chegar mais longe também é o que nos move. Quer seja aventureiro, independente ou tenha um espírito pioneiro, a nossa gama 100% elétrica pauta por ter diferentes estilos, mas a mesma energia. A energia de inovar, encurtar distâncias e dar conforto, sempre com a confiança de quem se faz à estrada, sem medos. Dirão os seus olhos que vem aí a nova viagem da sua vida? BMW, pelo prazer de conduzir. Olá Daniel. Olá, Francisco. Bem-vindo a este podcast. Foste campeão nacional de xadrez, daí na introdução ter feito essa referência na categoria de rápidas, não é? De 5 minutos aos 14 anos. Qual é que é o papel que o xadrez ainda tem na tua vida? Acaba por ter de forma inconsciente, acho eu, porque acho que me deu alguma capacidade analítica, também de tentar olhar para cada situação a partir do olhar do outro, perceber de que forma é que ele do outro lado do tabuleiro está a olhar para o mesmo jogo. Acho que a capacidade também de cenarizar as diferentes situações que se colocam na vida e também aprender a lidar com o erro, essa disciplina de que o erro faz parte do processo de decisão, e muitas vezes houve jogos que eu cometi quase nenhum erro e perdi, e outros houve que cometi erros e acabei por ganhar. Portanto, acho que o erro faz parte, acho que o xadrez deu isso, e essa capacidade de tentar antecipar aquilo que são as consequências de um passo que damos em determinada altura na vida. Agora, há um conjunto de imponderáveis que o xadrez não resolve. Na vida profissional e pessoal também? Não tanto, talvez na pessoal, mais desde que sou pai. Ou seja, sou um pai, como sou muito preocupado, se elas estão a saltar no sofá, eu fico disfarçadamente ao lado delas para, se acontecer alguma coisa, poder agarrá-las, porque sou muito zeloso pronto, com ela, com as miúdas, até sou demais. Mas só nesses aspectos. Nos outros acho que não é possível que o xadrez tenha alguma... Consegues antever reações das tuas filhas, da Andreia, e já antecipar e conseguir? Não, mas diria que 90% dos casos não acontece aquilo, ainda bem, aquilo que eu temia que acontecesse, e portanto eu procuro evitar muitas vezes que algumas coisas possam acontecer. Talvez o xadrez tenha ajudado nisso, ou então seja talvez só a forma como eu sou. E ainda jogas? De vez em quando com o meu avô, gosto, quando estou com ele, às vezes de recordar os velhos tempos e jogar com ele, e às vezes no computador também com outros familiares, por graça, mais novos que estão a aprender a jogar, mas há muito que não jogo de forma permanente, como fazia quando era miúdo. O teu avô tem 83 anos. Sim. E foi ele que te ensinou a jogar xadrez? Foi. E tu chamaste-lhe recentemente mestre, avô, amigo, tudo. Porquê? Porque foi uma pessoa, é uma pessoa vital e absolutamente fundamental na minha vida, não só pelo que me ensinou de xadrez, mas por muito mais do que isso, pela forma como me educou, me protegeu numa altura que era decisiva na vida de qualquer pessoa e da minha em particular, dadas as circunstâncias. E foi alguém que eu tive essa sorte de ter
como melhores amigos da infância os meus avós, sejam maternos ou paternos, e portanto esse avô materno, ensinou-me muita coisa e era um companheiro, e é um companheiro de muitas aventuras, de sair todos os dias com ele, se fosse para torneios de xadrez, fosse para ir treinar xadrez ou para qualquer outra circunstância. E portanto é alguém que me ensinou um conjunto de valores, alguns deles verbalizando-os, outros deles que eu aprendi pela observação. E foste criado pelos teus avós e pela tua tia, certo? Certo. Isto é algo que tu expuseste num livro que escreveste e que lançaste em 2001. Certo. E são temas que tu hoje em dia sobre os quais preferes não falar, ou são temas que já falas abertamente desde que escreveste esse livro há mais de 20 anos? Sim, eu falei na altura e depois recorrentemente esses temas vinham muito à conversa. Eu procurei que não viessem tantos, não por nenhuma questão, que não seja de não continuar, sobretudo tendo em conta que os meus pais estão bem, não continuar a falar sobre isso para que isso não fosse uma carga muito pesada. Eu falei abertamente e acho que isso foi muito útil para mim e para a família, e também para um conjunto de outras pessoas que me fizeram chegar ao longo dos anos que isso tinha sido importante para uma determinada geração. O que eu acho que essa infância me deu é talvez uma capacidade de olhar para as coisas hoje em dia que é necessariamente diferente se não tivesse acontecido. Ou seja, quando se é exposto a adversidades tão cedo na vida, acho que ganhamos um calo qualquer que nos ajuda a enfrentar outras situações. Quando se vive o que eu vivi ou quando se vê o que eu vi, acho que ganhamos uma capacidade de relativizar aquilo que são outro tipo de problemas. E mesmo na nossa atividade, quando se fala de pressão, eu acho que a pressão que nós vivemos, que tu vives também até em maior escala do que a minha, é um privilégio esta pressão, na medida em que se calhar nós somos os maiores indutores da pressão que colocamos a nós mesmos. A pressão verdadeiramente difícil é a pressão de querer salvar ou proteger alguém que amamos e não conseguir. Portanto, eu aprendi isso desde muito cedo, de haver problemas que eram irresolúveis, seja porque para a idade que eu tinha eles não tinham qualquer tipo de solução. Portanto, eu tinha que aprender a agir sobre aquilo que eu podia controlar e não sobre aquilo que eu não podia controlar. E portanto acho que isso me deu essa capacidade de relativizar aquilo que não é de facto muito importante. E passas também essa mensagem às tuas filhas, ou seja, de que há pessoas, por mais que nós tenhamos problemas, e óbvio que temos, mas há pessoas com problemas bem mais graves do que nós. Sim, sem dúvida, procuro, e não é fácil porque são filhas também que nascem num contexto muito diferente do meu, de não dar como dado adquirido aquilo que elas têm, no caso, mas eu também não quero que a minha história seja um peso para elas e que só por ter vivido aquilo que vivi elas tenham algum não queres que isso defina a ti, nem que defina a tua família. Sim, nem por defeito nem por exagero, ou seja, não lhes quero dar demais por ter tido de menos, e portanto esse equilíbrio da educação, que é um dos maiores desafios, passa por aí, por elas serem miúdas e depois adolescentes e mulheres equilibradas, sabendo exatamente que há pessoas que têm um contexto de vida diferente e mais difícil. Foram os teus avós que te incentivaram depois a começar este primeiro, o teu grande projeto, que é o Penalty, entre muitos outros depois, mas foi o primeiro de muitos outros. Foram os teus avós que te incentivaram ou foi uma ideia tua? Como é que surgiu essa ideia? Foi uma ideia minha, mas muito a minha tia que vivia connosco, que é 10 anos mais velha do que eu e que foi também uma peça fundamental na minha vida, que me incentivou. Eu acho que era uma forma de eles sentirem que eu estava a canalizar o que quer que fosse que estava acumulado para um determinado meio, e portanto esse gosto pela comunicação que surge muito desde sempre, e depois quando a SIC surge em 1992, o jornal do Penalty é de 93 ou 94 por aí, acho que ajudou a ter muitas vezes a detalhar e a escrever aquilo que eu sentia, e de alguma forma de ser reconhecido junto dos pares, fosse na rua ou na escola, estar a fazer qualquer coisa que era diferente do que aquilo que os outros faziam. Talvez fosse um pouco geek, alguém que faz um jornal em vez de estar a fazer uma outra coisa, mas eu consegui conjugar bem esses dois universos. E tu estiveste na escola na Amadora, certo? Certo. E como é que foi? Como é que era os teus tempos de escola? Era um contexto difícil. Eu hoje vejo pelas minhas filhas, eu jamais permitiria que elas fizessem coisas que eu fiz. Por exemplo, eu ia sozinho para a escola com 10 anos, com a chave de casa, atravessava uma linha de comboio sem guarda, e portanto jamais permitiria que a minha filha, mas acho que faz parte daquele contexto. Eu não consigo ainda hoje perceber se
eram os perigos que eram menores ou se era a consciência dos mesmos que não era tão aguda. Portanto, era uma escola difícil, não tão difícil como é hoje em dia. É uma das escolas que aparece regularmente nas notícias pelos piores motivos. Mas acho que isso também de alguma forma me ajudou a... Quer dizer, sei isso hoje porque correu bem, porque tive sorte. Houve certamente muitos outros casos de pessoas que estiveram na mesma escola e que não tiveram a mesma sorte. Eu recordo-me que já estava a trabalhar na SIC com 16 anos e ainda estava na escola secundária. Era todo um universo meio paralelo de, por um lado, estar a viver aquele sonho e, por outro lado, ainda estar a estudar. Portanto, recordo com sentimentos dispares, por serem realidades muito diferentes. Sim, estavas a dizer que só um geek é que poderia lembrar-se de fazer um jornal, mas esse jornal era associado ao desporto. Portanto, tu tens aqui uma ligação ao desporto desde muito cedo, o futebol em particular, e como é que essa paixão pelo futebol e pelo Benfica, vai lá, como é que isso surge? Acho que desde miúdo, acho que é muito comum nos miúdos. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, ou pelo menos fazer parte daquele universo, e portanto esse gosto foi sendo cultivado. Também tinha amigos que estavam no futebol e desde miúdo que esses amigos eram muito presentes na minha vida, e portanto isso conjugava as duas coisas, que era, por um lado, estar a viver o universo do futebol por dentro, porque o jornal me dava pretexto para ir para o Estádio da Luz ou de Alvalade, também fui tentar arranjar entrevistas com jogadores, o Marco Aurélio, o Beto, o grande Marco Aurélio, e do Benfica o João Pinto, etc. E portanto o gosto pelo desporto foi sempre cultivado e que se mantém até hoje, e portanto eu até determinada altura alimentava esse sonho. Depois percebi que não tinha... Mas jogavas também? Sim, cheguei a jogar e era aqueles testes de captação no início da época, ao Benfica, ao Estrela. Então jogavas bem? Relativamente, ou seja, depois eles queriam sempre emprestar-me, que gostamos em ti, mas se calhar vais fazer um ano ali noutro clube, e depois... Bem. Mesmo assim... Ainda era o tempo dos campos pelados e tudo isso, e eu acho que era demasiado. Jogavas em que posição? Eu gostava de jogar avançado, mas eu, como era alto, eles punham-me sempre a central, e também era a maior coisa que eu gostava. Quando entras na SIC também é através dos donos da bola, não é? Sim. Para assistente de produção, sim. O início da tua carreira sempre foi muito ligado ao desporto. Portanto... Sim, começo muito por aí. Portanto, o jornal levou-me lá, está à SIC, para fazer entrevistas. As entrevistas não eram só de futebol, mas os donos da bola na altura tinham um peso muito forte, e acho que as entrevistas que eu fiz acabaram por gerar alguma atenção, e acho que despertou alguma graça ao facto do miúdo de 16 anos fazer o jornal, e portanto ficas aqui a colaborar, e fui ficando, e portanto fui passando por várias etapas: assistente de produção, assistente de informação, produtor, fui fazendo várias coisas, e com esse gosto de, assim que tinha 5 anos, estar a viver um sonho. Acho que hoje era muito difícil algo que fosse igualável a uma coisa como essa. Acho que é muito próprio de uma época, essa oportunidade que surge para um miúdo de 16 anos. Como é que eram esses primeiros tempos da SIC? Eu tenho muita inveja porque nós temos mais a mesma idade. Neste momento temos os dois 43 anos, mas tu és um ano mais novo que eu. Mas eu só entrei na SIC em 2009, tu reentraste em 2008, mas viveste esses primeiros tempos. Como é que podes descrever? Eram tempos exaltantes. Eu acho que, vendo esta distância, eram tempos em que lembro-me de se jogar a bola na redação. Talvez hoje não fosse possível, de haver festas. Estou a tomar notas. Era um conceito. Estava tudo a começar ainda, apesar de eu não ter estado no início. Sentia-se nas pessoas esse estágio que eu depois senti também na SIC Notícias, de alguma coisa que é novo e que está a começar. Ainda se fumava muito na redação, havia muito fumo, esse não era um lado nada agradável, mas em que se faziam noitadas e faziam-se por gosto a trabalhar, porque se estava a construir qualquer coisa em conjunto. E esse tempo é muito exaltante, sobretudo para os que estão desde a fundação, mas eu ainda apanhei esse comboio e ainda vivi alguma dessa alegria. Tu és jornalista, agora não és? Tens a carteira... Sim. E um jornalista de desporto pode ter um clube ou não? Como é que conseguias disfarçar o teu benfiquismo? O que eu fiz de desporto não foi... eu fiz cerca de 2-3 anos de jornalismo, e fiz desporto também. Acho que é possível, todos têm. É? Todos têm. Mas acho que isso não se nota. O que eu fazia, porque cheguei a fazer muitas conferências de imprensa e tudo isso, mas tanto na Luz como em Alvalade também tive que entrar mais cedo para o carro e tivemos que acelerar. Portanto, aconteceu-me as situações nos dois clubes. Lembro-me quando o Mourinho esteve para ir para o Sporting, que se falava da transferência. Eu estava em Alvalade e o José Fragoso, na altura que estava na SIC, me pediu para eu tentar agarrar o Inácio, que estava a sair do treino, e portanto
e aquilo havia um tumulto muito grande em Alvalade. E portanto vivi momentos como esse, ou as eleições de 97 em que o Vale Azevedo ganhou, por exemplo. Enfim, acho que se não se notava, como não se nota na maior parte dos casos, o clube. Acho que se pode notar mais às vezes nos comentadores do que nos jornalistas. Tens uma passagem pela RTP, mas entretanto vai havendo aqui uma deriva, entre aspas, para a parte mais dos magazines e para a parte mais chamada social. Como é que isso se dá? Acho que aconteceu de uma forma natural. Acho que eu sempre trabalhei com poucos recursos, no sentido em que nós tínhamos com uma câmara só, com poucas pessoas, fazer algum tipo de programas. Acho que isso acabou por ser interessante para quem dirigia os canais na altura, de alguém que conseguia viabilizar projetos com poucos meios. E eu acho que fui fazendo isso, sobretudo no início na RTP, depois de ter sido da SIC em 2002, ainda no caso da SIC Notícias, no arranque com o Caras Notícias e com o Jornal de Desporto. Lembro-me que o Jornal de Desporto, que nós fazíamos a versão do meio-dia e meia, era eu, o Hélder Conduto e o Nuno Pereira. Fazíamos o jornal e o João Abreu que apresentava. Que fazíamos meia hora, 40 minutos de jornal. Portanto, acho que isso sempre, de alguma forma, até ganhei o gosto de o fazer com poucos meios. E no caso da RTP, depois na SIC, com os magazines, acho que também foi um bocadinho por aí, de quase nos desafiarmos a nós mesmos de fazer isso. O Alta Definição foi assim. O Alta Definição não havia orçamento para fazer o programa, então propus que fizéssemos uma rubrica com uma câmara que nós levávamos. A questão da maquilhagem era porque não tínhamos dinheiro para a maquilhadora, portanto criámos a questão de não haver maquilhagem e ser a favor do programa, e gravávamos num espaço na sala de edição os pivôs iniciais. Portanto foi assim que começou. Acho que partiu um bocadinho por aí. E os magazines, eu acho que o facto de ter também bebido muito daquilo que era a televisão que se faz no Brasil e muito desse género em Portugal, que assim que foi precursora com o Mundo VIP e não só, acho que me ajudou nesse âmbito. Foste pioneiro nos anos 2000 nesta tipologia de programas dos magazines, tanto na RTP como na SIC, certo? Sim, a par de muitas outras pessoas, ainda na SIC, com o Catarina.com, do qual participava, assim, esse género mais rápido, em que as peças não têm texto, em que é tudo mais musicado. O primeiro programa desse género surge na SIC, sim. Falavas na Alta Definição, quase 15 anos já? Sim. Já passamos quantos programas? São cerca de 700, 600 e tal entrevistas. Como é que se explica o sucesso do Alta? Eu acho que a forma como o programa surgiu e o facto de termos tido ao segundo programa António Feio, que de alguma forma nos ajudou a perceber o que é que poderia ser aquilo que era o programa. O tom e o facto do convidado conduzir de alguma forma a conversa, de nós não invadirmos portas que ele não quer abrir. E também trazer uma linguagem nova que passava por ter uma entrevista em que tudo é muito editado, ou seja, que não há tempos mortos praticamente, em que fica apenas o sumo do sumo, e em que se conjuga isso também com imagens e o facto de termos tempo para conversar de todas as outras coisas que normalmente aconteciam nas entrevistas, que era um cantor que quer falar sobre o álbum, quem compôs, etc. Nós queríamos deixar isso para um outro âmbito, para o Fama Show no caso, e aquela ser uma entrevista mais de vida, em que a pessoa se mostrava mais como era, um documento daquela pessoa naquele momento da vida. E eu acho que o facto de ao longo destes 15 anos nós nunca termos abdicado ou confiado no sucesso do programa, acho que é uma das razões para o programa continuar. O facto de ser a mesma equipa que o faz, uma equipa de muita qualidade na edição, na realização, na produção. O facto de eu continuar a preparar as entrevistas como se fosse a primeira, com medo de me falhar alguma coisa que me possa escapar e que seja decisivo para falar daquela pessoa. E consegues motivar-te? Não há um dia, não digas quem, mas pensar amanhã tenho que fazer aquela entrevista, que chatice, já estou farto. Não, há histórias de vida mais interessantes, naturalmente de conhecer e de mergulhar. Para entrevistar o Dr. Balsemão eu li o livro, as 700 páginas ou 800. E portanto isso requer mais tempo. 999. Acho que devias saber isso de cor. Nós, obviamente, já entrevistei jovens de 13, 14 anos e portanto é muito diferente. Mas tenho sempre essa motivação. Obviamente que às vezes o fluxo de trabalho não permite ter exatamente o tempo que teria noutras circunstâncias, mas ainda é um momento em que há um respirar de televisão, em que estamos de facto a fazer televisão no terreno. Isso eu gosto bastante desse sentimento que o Alta Definição me dá. Como é que
tornaste um bom conversador. Tu foste, obviamente, evoluindo ao longo da carreira, mas no próprio na alta definição também foste evoluindo. Tu sentes isso? Como é que tu... Sim, eu comecei a achar curioso ser elogiado por estar calado. Como as pessoas elogiavam muito o facto de eu saber ouvir, acho que isso me ajudou também a perceber, ok, há aqui um caminho, e portanto menos é mais. Depois há um interesse genuíno da minha parte em conhecer a história de vida daquelas pessoas, e mesmo em momentos em que eu me possa ter emocionado, isso nunca foi prevalecente face àquilo que era essencial, que era a história de vida daquela pessoa. E o facto de nós nos conseguirmos anular para dar todo o espaço ao convidado, acho que ajudou na forma como depois eu fui amadurecendo aquilo que era o meu papel enquanto entrevistador, e o facto de ter insistido com determinadas perguntas que à partida poderiam parecer diferentes, como o que dizem os teus olhos, eu nunca abdiquei disso, independentemente do que pudesse ser comentado. E portanto acho que depois os convidados também fazem muito aquilo que é o programa. Hoje em dia, quem vai ao alta definição já vai sabendo o que é o programa. No início não era tanto assim. É da tua autoria o que dizem os teus olhos? Sim. Desde o primeiro episódio? Desde o primeiro episódio, sim. Isso tem a ver com o facto de quer o Luís Andrade na RTP, o realizador histórico, quer o Nicolau Breiner, quer um ator brasileiro, o Raul Cortês, dizerem que na televisão nós não conseguimos ser quem não somos. E portanto que o olhar transmitia sempre qualquer coisa, mesmo que alguém fosse muito dotado oralmente, o olhar diria sempre qualquer coisa, e a partir dessa ideia nós criámos quer dizer, fui eu, e acho que isso também se conjugou com a forma como quer o Bruno Sousa, quer o Jorge Leitão, quer o David Silva e a Elizabeth, conjugámos aquilo que era o programa e fomos construindo. Nós, quando fizemos a pergunta, não sabíamos que a pergunta ia durar ou ia ficar como ficou. Fazíamos a pergunta e queríamos ter uma pergunta que encerrasse, em que o convidado colocasse uma assinatura no final da entrevista. Passou por aí. Foi com o Alta que tu exerceste pela primeira vez um cargo de liderança, ou foi antes? Sim, dessa responsabilidade sim. Portanto, eu na SIC Notícias era coordenador do Jornal de Desporto do meio-dia e meia, e depois com os magazines da SIC era também coordenador dos magazines. Eu diria que o Alta começa em 2009, eu assumo funções como subdiretor em 2011. Portanto, subdiretor de conteúdos de entretenimento, sobretudo dos magazines, né? Novos formatos. Como é que tu definirias o teu estilo de liderança? Eu procuro ter uma liderança que tem uma escuta ativa, no sentido de ouvir as diferentes opiniões. Obviamente que depois procuro munir-me de toda a informação necessária para tomar uma decisão. É uma decisão sempre tomada, isso acontecia nos programas e acontece agora, tomada em prol daquilo que entendemos ser o melhor, o que melhor serve o grupo, ou no caso o programa, ou no caso a estação, e portanto é uma liderança que a dada altura eu senti que devia ser, em que devia delegar mais do que delegava, porque como sempre construí as coisas em função daquilo que eu tinha capacidade de fazer. Acho que isso também ajudou a dar o exemplo em muitos momentos em que precisamos de algo mais, em que precisamos de fazer uma hora mais para conseguir um melhor resultado, mesmo que às vezes seja só corrigir determinado aspecto no programa. Acho que isso depois faz diferença no resultado final, e portanto acho que é uma liderança que procura também que as pessoas que trabalham comigo que tenham também prazer em trabalhar, ou seja, que seja algo que seja agradável. Nós vimos trabalhar, temos uma responsabilidade, mas acho que isto é mais do que isso, ou seja, o trabalho tem que ser mais do que uma obrigação diária. Eu sinto essa paixão nas pessoas com quem trabalho e na empresa de uma maneira geral, desse sentido de compromisso e de cumplicidade na minha área, mas em todas as outras que eu não tenho responsabilidade. Com um propósito comum, que é isto da comunicação social, ou com... Sim, porque nós quando decidimos estamos sempre a fazer há sempre um processo de escolha, portanto há sempre uma parte que vai aceitar bem e há de haver alguém que não vai sair tão beneficiado como estava à espera. Quando construímos um elenco de novela, há sempre alguém que fica de fora e alguém que entra. Quando decidimos o que decidimos, é para o bem comum e não para o bem pessoal de ninguém. E isso é comum à empresa. Eu acho que isso é muito cultural da história do nosso grupo, desse sentido de serviço à comunidade e também de que as pessoas que aqui trabalham, isso é subjacente a todas as conversas que eu tenho, das pessoas que trabalharam no grupo empresa ou que trabalham, e quando trabalharam noutro sítio, o termo comparativo beneficia sempre o grupo, porque as pessoas de facto se sentem parte de algo que as transcende, estão a trabalhar para o bem comum. E eu procuro ser catalisador também disso. O facto de ter bebido disso nos anos 90 acho que me ajuda hoje a manter esse espírito
de amor à camisola, de mística, se quisermos, como se utiliza no futebol, que a empresa tem, e procuro, sob as ordens do CEO, cumprir aquilo que é... Cuidado com ele. Como é que tu lidas com esta responsabilidade? É uma marca que ou seja, tu tens de mandar uma responsabilidade da empresa e que exerces muito bem, mas como é que tu lidas com ela? É uma marca que tem 100% de notoriedade, que é a marca SIC, é um estudo recente da GfK. Como é que alguém que tem um nível de escrutínio que tu tens lida com essa responsabilidade? Tu ligas ainda muito ao que se dizem de ti e da SIC na tua área de atividade, na área dos programas de entretenimento e ficção, nas redes sociais, nas revistas da especialidade, nos sites? Não ligas? Não ligo muito, mas não ligo quer às críticas, quer aos elogios. Eu procuro sempre relativizar, sempre assim foi ao longo do tempo. Acho que tem o seu espaço. O facto de eu trabalhar também há muito tempo nisto, percebo muitas vezes quais são as intenções, quais são os propósitos de determinadas críticas, ou quais são as reações que aquilo que fazemos pode gerar. Hoje em dia a televisão é um meio muito escrutinado, em que muitas vezes mesmo o exercício da linguagem é muito exacerbado, tudo é brutal ou épico ou esmagador ou arrasador, portanto não há meio termo, e portanto sendo uma atividade que mexe tanto com o cotidiano das pessoas, com tantas paixões, faz parte que alguém que está na posição que eu estou, seja muitas vezes o rosto, seja em alguns casos para atingir a empresa, noutros para me atingir pessoalmente, noutros para nos fragilizar. Não vai ser por aí que isso vai acontecer, porque nós estamos, e eu estou muito seguro daquilo que fazemos, e também que, como eu dizia há pouco, essa pressão é um privilégio. Portanto, essa pressão que vem de fora não é menor do que aquela que nós exercemos sobre nós mesmos. Nós queremos fazer melhor, e quando agimos em função daquilo que entendemos ser o melhor. Não estamos isentos de críticas, nem de erros, isso acontece, mas a forma como lidamos com eles é que acho que faz a diferença. Portanto, aprendi a relativizar muito isso, não me atinge especialmente. Qual é que é a melhor parte de tudo aquilo que tu fazes? Eu acho que quando nós sentimos que sabes isso melhor do que eu, nós quando ocupamos uma posição de liderança estamos sobretudo ao serviço das pessoas, mais do que a ideia que se faz de que estamos a liderar pessoas e a mandar, entre aspas, determinadas pessoas. Estamos ao serviço delas, temos de estar disponíveis para. E portanto, quando eu sinto que faço parte de alguma coisa que foi transformadora, ou que fez bem às pessoas, ou num caso particular no Alta, que aquele convidado conseguiu mostrar-se, ou que conseguimos mudar algum tipo de mentalidade, ou no caso da SIC, de que conseguimos atingir o nosso objetivo, que conseguimos chegar às pessoas que queríamos chegar, que conseguimos lançar um projeto como a Opto. Esses marcos são importantes, mas o que eu acho que fica no final de tudo, e que era o que eu queria que ficasse quando um dia deixasse esta profissão, é a marca que deixamos em cada uma das pessoas. Ou seja, as pessoas que trabalharam comigo e vice-versa, o que é que fica da relação que nós temos uns com os outros? E portanto a melhor parte é essa relação humana. Portanto, é o facto de nós trabalharmos com pessoas de quem gostamos, acho que faz toda a diferença. Nós que trabalhamos muito, achas que o nosso cargo nos define? Não creio, porque é apenas uma dimensão das nossas vidas. Acho que pode definir aquilo que nós somos enquanto profissionais. Se tu estás até às 2 da manhã a fazer e-mails que são importantes para depois no dia seguinte nós tenhamos logo estejamos um passo à frente daquilo que queremos fazer, ou se eu estou a fazer uma outra coisa qualquer semelhante, acho que isso nos define enquanto trabalhadores que querem o melhor para a empresa. Acho que mesmo que isso muitas vezes não seja o melhor para nós pessoalmente, para a nossa saúde, para o que seja. E portanto a dimensão profissional, sobretudo numa atividade tão absorvente como aquela que nós temos, define muito a pessoa que nós somos, e o lado perfeccionista que nós temos, exigente que nós temos, que pode em alguns casos também ser extensível para a nossa vida pessoal. E eu acho que nos pode definir nesse sentido, nessa obstinação de querer sempre mais e melhor. As tuas filhas conseguem distinguir, quer dizer, claro que conseguem distinguir o Daniel pai do Daniel diretor da SIC, mas gostam de ver o pai nestas funções, a mais velha principalmente? Não tem muita noção. No outro dia perguntei à Andreia: que horas é que vais gravar? E ela ouviu assim: tu não devias saber? Portanto, é o que isso é muito bom. É o que é o mais próximo que a Alice tem consciência. Eu procuro também explicar-lhe, quando ela me pergunta o que faço, que
que aquilo que eu estou, o cargo que eu estou a ocupar não é aquilo que eu sou. Eu estou a ocupar este cargo, eu não sou este cargo. E digo-lhe muitas vezes, este cargo, um dia o papá não vai ter este cargo, isto é transitório, portanto, para ela não se habituar a que a vida seja aquilo que ela conhece desde que nasceu. E portanto, ela tem essa consciência de forma muito ténue. Acho que tem mais pelo alta definição que às vezes está a dar, e ela percebe que eu estou a entrevistar alguém mais do que a posição de diretor. Com o tipo de vida que tu levas, consegues conciliar o trabalho com uma vida familiar? Elas queixam-se? Não se queixam, mas elas não precisam de se queixar para que eu tenha essa consciência de que o tempo é menor do que aquele que eu queria para estar com elas. O que eu procuro é que o tempo que estou com elas seja tempo de qualidade, seja aos fins de semana, seja quando chego a casa. Eu procuro sempre, todos os dias, estar um tempo significativo com elas, seja logo de manhã acordando mais cedo ou mais tarde quando chego a casa, jantar com elas, ter uma refeição com elas, conversar, perceber exatamente como foi o dia delas. Portanto, ser um pai tão presente quanto possível. Isso procuro, sim. Disseste no podcast com o nosso chairman, com o Dr. Balsemão, que quando foste pai tiveste a noção de finitude. Sim. Significa que eu acho que enquanto pai, o que eu quero é prepará-las para a vida, seja para a vida profissional ou pessoal, mas sobretudo pessoal, seja prepará-las para a nossa ausência, para a minha ausência, no caso. Eu acho que é esse o legado que enquanto pai eu quero deixar. Obviamente quero viver muitos momentos felizes, isso, uma coisa não está desligada da outra, mas essa noção de que se eu começar a fazer contas, quando elas tiverem a minha idade, eu poderei não estar cá, ou pronto, terei 80 e muitos, ainda de boa saúde, espero que sim, mas acho que essa noção de que o tempo é uma coisa que se esvai de forma muito rápida, e com o crescimento delas isso ainda é mais evidente, né? A Alicia vai fazer 6 anos e passa muito rápido, e ter essa capacidade de agarrar os momentos. Portanto, a noção de finitude tem a ver com isso, com o facto de nós ganhamos uma perspectiva de que isto um dia vai acabar. Como é que é um dia típico teu, de primeiro um dia útil e depois um dia de fim de semana? Portanto, eu agora, desde que um amigo meu e a Andrea me obrigaram a ir treinar regularmente, vou treinar 2 ou 3 vezes por semana às 7 da manhã. Portanto, acordo às 6h15, 6h30 para ir treinar, das 7 às 8. Tomo um pequeno almoço, estou na SIC por volta das 9h30, por aí. Portanto, tudo aquilo que há para tratar, de reuniões, de outras questões, de programação. Se houver uma entrevista para preparar do alta, preparo, mas sobretudo alinhar a grelha do próprio dia, acertar os horários para o dia, para os 2 dias seguintes, questões de programação, visionar programas que vão dar daí a algum tempo, ler guiões de novelas, enfim, há uma série de questões relacionadas com a atividade que é menos visível, seja para a SIC, seja para os canais temáticos. Há um conjunto de desafios sempre, e digital, que nós estamos sempre a trabalhar nessas frentes. Depois chego a casa por volta das 7, 7h30 da tarde, estou com as miúdas, hora de deitar, nem sempre às vezes estende-se um pouco. Até que horas? Às vezes estende-se até às 9h30, 10. Eu também. E sobretudo quando há jogos importantes, eu digo a André que tenho alguma coisa de muito importante para tratar ainda do trabalho. Claro. Estás a avaliar como é que está a correr. Sim, se houver prolongamentos, isto a grelha vai ter que mudar, portanto sim. Mas portanto até essa hora, e depois das 2 uma, ou é tempo de descanso, ou então tempo de relaxar um pouco, para depois no outro dia retomar. Se tivesse mais tempo livre, como é que usarias esse tempo? Iria buscar as miúdas à escola. Acho que isso é uma coisa que elas gostam muito e que eu gosto muito, sobretudo por ser muitas vezes uma surpresa. Quando me veem essa expressão de surpresa, é algo muito que me conforta muito, é muito bom, e portanto passaria mais tempo com elas. Provavelmente conseguiria ler mais qualquer coisa, ou ver séries que tenho em atrás há 6 anos pelo menos. O que é que tu hoje em dia andas a ver, fora obviamente tudo o que se passa na SIC, que é espetacular, mas o que é que tu andas a ver? A última coisa que eu vi, ainda não acabei a 2ª temporada, foi o Breakpoint, uma série do Netflix sobre o mundo do ténis. Vi o documentário do Manchester City também muito bom. E de ficção, tirando as coisas que temos visto nossas, não tenho visto muita coisa. Tenho muitas coisas para ver, mas não tenho visto muita coisa. E nos anos 80, o que é que vias? Quais é que são as tuas referências?
Via muita 80 coisa. e 90, sim. Sim, via muita coisa e conseguimos na altura ter um VHS e eu gravava as coisas que queria ver e voltar a ver. O Regresso ao Futuro, sou da geração como tu és do MacGyver, do Justiceiro, dos Soldados da Fortuna, dos desenhos animados também, muitos, não é? O Tom Sawyer, o D'Artacão, todos esses desenhos animados estiveram presentes, e depois nos anos 90 tudo aquilo que a SIC também trouxe, e não só, e as outras quer a RTP, quer também a TVI. É uma geração que é muito tomada por essas séries que chegavam dos Estados Unidos, o Seinfeld. Havia uma série também juvenil que era o Jatco, que era o Saved by the Bell. Sim. Na SIC, os gladiadores americanos. O Zack, exatamente. Os gladiadores americanos na SIC, enfim, era um tempo muito exaltante, e eu acho que nós vivemos um privilégio, a nossa geração tem esse privilégio de ter nascido em liberdade, de ter crescido com o país a crescer depois da adesão à Comunidade Económica Europeia, portanto a CE na altura, de termos visto a queda do muro e portanto todos os horizontes que se abriam com isso, termos vivido uma era pré-digital, sem telemóveis, sem internet, só com uma estação, e termos estado num momento da descoberta de todas essas novas realidades. Acho que isso é um momento que é um dos privilégios da nossa geração, foi ter vivido o antes e o depois, essa liberdade e depois toda essa descoberta. Pedimos aqui aos nossos convidados para trazer um objeto que faça recordar os anos 80. O que é que tu trazeste? Eu trouxe uma peça de xadrez, na verdade trouxe duas, mas é um rei e uma dama, são as peças mais importantes de xadrez, e portanto que marcam a minha infância, pela forma como o meu avô me foi explicando o que era o jogo, e que mostram também aquilo que era a minha relação com os meus avós, com quem eu joguei xadrez, damas, dominó, cartas, snooker. Portanto eles eram mesmo de facto os meus melhores amigos, e o xadrez representa muito na minha vida. Quem é que te inspira, além dos teus avós? Inspiram-me. Há muitas inspirações, quer dizer, há inspirações literárias, há outras inspirações, pelo exemplo, quero fugir ao lado familiar, porque há muitos casos que me inspiram pela superação, e portanto acho que não consigo identificar ninguém. Acho que todas as pessoas que conseguiram deixar o mundo melhor me inspiram pela capacidade que têm de se reinventar. Acho que o nosso Sherman é um desses exemplos, pela forma como aos 86 anos ainda é a pessoa que mais nos fala de inteligência artificial, que mais procura estar informado. Acho que isso é um momento, é algo que, olhando para aquilo que um dia pode ser a minha vida mais lá à frente, é algo que eu tomo como exemplo de alguém que podia perfeitamente estar a viver em cima daquilo que construiu e está a apontar para o futuro. Falando no futuro, como é que tu achas que vão ser contadas as histórias no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos? Telenovelas, mas lá fora e cá também na Opti, não só as séries, outro tipo de storytelling. Como é que achas que isso vai evoluir? Vai evoluir seguramente, a mesma forma como nós vamos disponibilizar os nossos conteúdos vai mudar, esse processo está em andamento. Acho que também aquilo que a inteligência artificial vai trazer, quer ao modo de distribuir, quer à forma de nós fazermos, vai impactar muito na indústria de conteúdos. Há uma coisa que eu acho que não vai mudar, que é a necessidade que nós vamos ter de ter criatividade humana a trabalhar sobre os conteúdos. Depois a forma como nós os vamos disponibilizar, se é de uma forma mais em short version ou em long version, se é para chegar à casa das pessoas ou ao telemóvel de quem está a consumir, as formas acho que se vão alterar. Depois há uma série de desafios que têm a ver com os modelos de linguagem que têm a ver com o facto de, se calhar, provavelmente daqui a 15 anos há de haver um apresentador de alta definição que consegue fazer as perguntas. E de linguagem não só, já há uma apresentadora em Espanha construída de forma virtual. Mas acho que isso não vai substituir. Acho que a inteligência artificial e os modelos de linguagem ainda não conseguem ter humor, por exemplo, ou perceber o humor, assim como para a emoção acho que ainda não é possível substituir o lado humano. Agora, o momento que vivemos é muito desafiante e estimulante, porque, mais uma vez, tal como nos anos 80, nós vivemos uma era antes e estamos a viver uma era que está a descobrir novas formas. E eu acho que isso, para quem produz conteúdo para uma empresa como a nossa, isso é um momento em que nós nos podemos desafiar a, se calhar, as novelas serem apresentadas daqui a 15 anos de um modo diferente. Acho que em Portugal, por termos
o contexto demográfico que temos e não só, acho que para além do futuro ainda há um longo presente à nossa frente. Portanto, o que temos que fazer é correr essas duas pistas paralelas, como nós temos procurado fazer, de rentabilizar ao máximo aquilo que são as oportunidades que a tecnologia nos traz, mas também não esquecer o lado de proximidade e humano. Achas que vamos ter robôs a escrever guiões? Acho que há esse perigo. A questão é os modelos de aprendizagem também desses modelos, que é onde é que eles vão beber, qual é a fonte que eles vão beber e de que forma é que isso pode ser ou não, no caso da indústria da ficção não, mas de que forma é que isso pode ser perigoso para aquilo que é a nossa vida em sociedade. Na ficção também há esse lado e eu acho que isso acabará por acontecer. Acho que há muitas profissões que se vão extinguir e outras que vão surgir de novo. Há uma curadoria que certamente existirá para acomodar esses novos modelos. É um tempo ao mesmo tempo desafiante, perigoso em alguns domínios, mas que eu acho que carece de que nós tenhamos atenção sobre o mesmo e tenhamos uma ação concreta hoje já sobre aquilo que pode ser feito e está a ser feito. Como é que tu fazes para te manteres atualizado e a par das tendências? Achas que nós aos 43 anos já estamos ultrapassados e achas que, ou seja, pelo facto de não sermos nativos digitais, por exemplo, tens essa preocupação em ir refrescando os teus conhecimentos nesta área dos conteúdos, mas também na parte da tecnologia? Sim, uma das vantagens da tecnologia é precisamente que nos dá a possibilidade de estar muito informados sobre tudo o que se passa nos diferentes mercados, seja com podcast, seja com newsletters, seja com a nossa própria pesquisa, seja com aquilo que o CEO nos manda, ou o Sherman, porque nós bebemos de diferentes fontes e, portanto, muitas vezes há coisas que estão a acontecer em realidades distintas e em outras latitudes que são importantes para nós tomarmos como exemplo. E, portanto, eu procuro essa comparação com muitos dos mercados que são comparáveis e com fenómenos que acontecem noutros setores que são interessantes, como, por exemplo, haver miúdos ou jovens hoje em dia que já veem séries de 40 minutos em slots de 15 segundos no TikTok. Isso é uma realidade que para nós pode ser estranha, não podemos até não entender, mas se ela existe, nós temos de estar preparados para a acomodar e para olhar para ela com alguma atenção. Daniel, tu és alguém que teve que trabalhar e lutar muito para chegares onde chegaste e é fantástico, nunca desististe, criaste as tuas próprias oportunidades. O que é que deveria ser feito para se garantir mais igualdade de oportunidades entre os jovens, nomeadamente, melhores condições de acesso a carreiras mais qualificadas, independentemente da origem, do berço, do meio onde se nasce? Eu acho que é um lado que os próprios jovens não se podem eximir de ter como responsabilidade, que é o de lutar por aquilo que acreditam. E, portanto, eu sinto muito que hoje em dia os jovens estão, talvez pelas múltiplas escolhas e oportunidades e possibilidades que têm, de estarem um pouco, muitas vezes, perdidos em relação àquilo que querem fazer, podem fazer e quais são as suas próprias valências. Portanto, o que eu acho é que as empresas devem ter a capacidade de se rejuvenescer. Isso, temos o caso da nossa em que isso acontece, em que muitas das nossas áreas são, nomeadamente no digital, são feitas por pessoas que têm um olhar diferente e que têm também uma atitude diferente perante a profissão, o trabalho e a própria vida. Esse equilíbrio entre aquilo que as novas gerações têm de preocupação com o trabalho, com a importância que o trabalho tem e a importância que a vida tem, com o facto de termos uma vida para além do trabalho, acho que é algo que podemos aprender. No caso das empresas, essa capacidade de nós aceitarmos que em determinados setores há outros que sabem mais do que nós, não é necessariamente mau. Aliás, até acho que temos a possibilidade de aprender com isso, de um jovem de 18 anos nos dizer que para que este post tenha mais alcance, ele tem que ter este título, ou tem que ser feito desta forma, ou não pode ter esta fotografia. Acho que temos que ter a humildade de aceitar quando há algo que pode ser mais eficaz. Acredito que os critérios de sucesso não têm diretamente a ver com a qualidade das coisas que nós fazemos. Pode haver uma coisa com muita qualidade que não tem o mesmo sucesso. Portanto, mas vivemos num ecossistema em que isso é fundamental, manter a qualidade e procurar com essa qualidade ter sucesso. Mas nem sempre assim é. Há coisas sem qualidade que têm sucesso. Não é? Mas demasiado dependentes do algoritmo, no nosso caso, na parte dos conteúdos? Sim, sobretudo na questão das redes sociais e do alcance que os nossos conteúdos podem ter para determinados auditórios. Estamos muito dependentes. Isso é assim na indústria do entretenimento e também na informação, onde é mais preocupante que assim seja, porque se o algoritmo me sugere aquilo que tem mais impacto, ou seja, se eu vi um vídeo
que por alguma razão gerou mais impacto, seja negativo ou positivo. E se o próximo vídeo que me é sugerido é em função disso, isso cria uma dinâmica que pode ser perigosa das pessoas se afunilarem uma determinada narrativa. Isso na informação é mais gritante, mas também no entretenimento, pela forma como nós podemos ser afetados pelo exercício das fake news, pela forma como se pode manchar a vida de alguém em função daquilo que o algoritmo faz. Depois, do ponto de vista da nossa atividade, obviamente, se os nossos conteúdos, que são propriedade intelectual nossa, são usados de uma maneira diferente, e se nós não os conseguimos rentabilizar nem fazer chegar às pessoas porque outros estão a fazê-los chegar por pirataria ou por outros meios, obviamente que isso é um problema que se coloca à indústria dos média, e nós temos estado particularmente atentos a isso, mas é uma luta que é desigual, porque muitas vezes é contra gigantes, não é? Tu és um lutador. Alguma vez atiraste a toalha ao chão? Não, nem nunca estive perto de atirar a toalha ao chão, porque lá está, acho que tem a ver com a pessoa que eu sou, com a infância que eu tive. Acho que havia aquela frase de Mário Soares, não é? Só é derrotado quem desiste de lutar. Eu revejo-me um pouco nisso e, portanto, não acredito nisso. Mesmo nas piores circunstâncias da minha vida, que não foram profissionais, eu nunca deixei de acreditar que era possível dar a volta. Para terminar, temos aqui uma pergunta que foi claramente inspirada na tua pergunta do o que é que dizem os teus olhos, que é: porque é que esta geração de 80 é a melhor de todas? Eu acho que era aquilo que eu dizia, é melhor porque talvez seja a mais privilegiada. É aquela que viveu um tempo sem grandes conflitos mundiais, tendo a invasão do Kuwait. Vivemos um tempo de esperança no país, de esperança no mundo, que viveu uma série de realidades que hoje podem parecer estranhas às gerações mais novas, que produziu muitos bons conteúdos na música, no cinema, na televisão. Acho que é uma época exaltante, e acho que aquilo que também é relevante é o facto de ser a geração que viveu os anos 90 também na sua juventude, na sua adolescência. Eu acho que isso também é um dos privilégios que a nossa geração tem. E sentes-te hoje mais ou menos livre do que naquela altura? Sinto-me menos livre naturalmente, não só porque naquela altura há menos responsabilidades para familiares, desde logo, e profissionais e pessoais também, mas é um tipo de liberdade na altura que eu não trocaria por tudo o que tenho hoje, e portanto acho que estou muito satisfeito com a liberdade que tenho para fazer aquilo que faço, e também o facto de desde 2018 ter sido pai, isso não compara com nada que eu tenha vivido antes disso, e portanto o tempo desde 2018 para agora é o melhor de todos. Apesar de hoje temos os dois bigodes, na altura não temos, nos anos 80 anos. Daniel, olha, obrigado por esta conversa. Obrigado, foi um gosto. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.